Israel e Hamas chegaram a um acordo para cessar fogo na faixa de Gaza há pouco. Essa informação foi confirmada por fontes próximas às conversas e deve ser anunciada oficialmente nas próximas horas. Quem está acompanhando, obviamente, é o nosso Fabrício Naitsky, que hoje chega ao estúdio aqui conosco. Fabrício, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo. Boa tarde. Parabéns pelo seu trabalho, pela tua competência nessa cobertura hoje. Fiquei muito feliz que você pudesse falar conosco no 3 em 1. O que nós temos até agora? Olha, muitas coisas acontecendo, inclusive nesse momento, viu, Evandro? Agora há pouco, o governo do Catar, que é um dos países que tem mediado essas conversas pelo cessar-fogo, confirmou que esse acordo será válido a partir do dia 19, ou seja, domingo, véspera da posse de Donald Trump nos Estados Unidos. Então, daqui a poucos dias começa a valer esse acordo de cessar-fogo. O presidente Biden também estava falando agora há pouco, e a gente vai ter uma discussão que vai ficar muito forte nos próximos dias, nas próximas semanas, quem sabe até nos próximos anos, Evandro, sobre o seguinte, a paternidade desse cessar-fogo. Quem é o responsável, Joe Biden ou Donald Trump? Porque as conversas sobre o cessar-fogo lá no Catar tiveram agora nas últimas semanas a participação de um enviado especial já do governo Trump, além de um representante dos Estados Unidos que vinha atuando nos últimos meses, enviado pelo governo Biden. Agora a gente tem também um enviado já do governo Trump. O Trump chamou para si a responsabilidade, fez uma publicação nas redes sociais dizendo que é ele o responsável por chegar a esse acordo. Ele publicou no Truth Social, que é o X do Donald Trump, vamos dizer assim, o Twitter do Donald Trump, falando que o cessar-fogo só aconteceu como resultado da vitória histórica em novembro, a vitória nas eleições. Disse que o mundo todo percebeu que o governo Trump iria procurar paz e negociar acordos para garantir a segurança de todos os americanos e aliados ao redor do mundo. Também falou o seguinte, que o governo Trump, a equipe de segurança nacional do governo Trump, vai continuar trabalhando próximo a Israel, junto de Israel e seus aliados, para garantir que a faixa de Gaza nunca mais seja um abrigo para terroristas e que vai promover a paz através da força lá na região, lá no Oriente Médio. O Biden deu uma pequena resposta sobre isso agora há pouco. Essa imagem aí, inclusive, né? Exatamente, essa imagem que a gente acompanha aqui no ar. O Biden que vai fazer um pronunciamento hoje no Salão Oval da Casa Branca, se despedindo do governo americano, se despedindo do posto de presidente, vamos dizer assim. O Biden disse o seguinte, que esse plano que foi apresentado hoje, que foi fechado agora há pouco, ele já havia apresentado em 31 de maio de 2024. Então, de fato, e foi aprovado na época pelo Conselho de Segurança da ONU, de fato, os envolvidos nesse acordo que foi fechado hoje dizem que ele é realmente muito parecido com uma proposta feita pelos Estados Unidos nessa época. Então, o Biden já está tentando falar, não, o pai desse cessar-fogo aqui sou eu. Exatamente. O que importa é o seguinte... O que prevê esse acordo, Fabrício? Temos um cessar-fogo que ele se resume, a princípio, em duas partes, duas fases. A primeira fase vai começar já, a partir de domingo, vai durar 60 dias. E aí, qual que é aqui o principal? Primeiro, as ofensivas param, são freadas completamente. Os bombardeios param, os ataques cessam, de fato, um cessar-fogo. E aí você vai ter, primeiro de tudo, a entrada de 600 caminhões com ajuda humanitária por dia na faixa de Gaza. Sim. A grande maioria deve ser enviada para o norte da faixa de Gaza. Até porque essas pessoas estão sofrendo bastante com frio agora também, né? Muito, com frio, com fome, falta de água, tudo aquilo que a gente viu ao longo dos últimos 15 meses, né, Evandro? Não mudou a situação humanitária na faixa de Gaza. Desses 600 caminhões que vão entrar lá por dia, pelo menos 50 deles levarão combustível para a faixa de Gaza. Isso serve, inclusive, para você alimentar os geradores de hospitais, por exemplo. O Hamas, em troca, vai fazer o seguinte, vai libertar pelo menos 33 reféns israelenses nessa primeira fase, o que inclui todas as mulheres, sejam militares ou civis, todas as crianças e homens acima de 50 anos. E ao todo seriam quantos reféns? Mais de 100? Cerca de 120? Aproximadamente 100 reféns que ainda estão na faixa de Gaza. A prioridade é para aqueles que ainda estão vivos. Esses devem sair primeiros, porque você tem muitos reféns que já morreram e estão lá só os restos mortais. Vão ser liberados também, mas isso numa segunda fase. Mas
é que para os israelenses também é muito importante que eles recebam o corpo da pessoa, para que eles possam fazer e cumprir toda a tradição que eles têm quando algum familiar, algum parente parte, né? Exatamente, é um ritual judaico, né? Exatamente. Só faz o enterro, só considera um morto se tiver o corpo, né? Senão não vale, vamos dizer assim. Para cada um desses reféns que forem liberados lá na faixa de Gaza, Israel vai liberar 30 palestinos civis detidos em prisões israelenses e 50 palestinos para cada militar refém que for solto na faixa de Gaza. Então a gente está falando aqui de um número muito grande de palestinos que serão soltos, retornados à faixa de Gaza também. E aí, Catar, Egito e Estados Unidos vão continuar supervisionando esse acordo, e a ideia é que imediatamente após o fim da primeira fase, ou seja, daqui 60 dias, 2 meses, seja iniciada a segunda fase. A segunda fase tem a retirada total das tropas de Israel lá da faixa de Gaza e tem a devolução de todos os reféns, então, garantida na segunda fase. Há uma confiança muito grande, tanto do lado de Israel quanto do lado do Hamas, de que o acordo vai ser respeitado e que essa segunda fase vai sim ser levada adiante, porque é uma possibilidade que, de repente, pode não acontecer. Claro, o acordo pode ser violado, né? Então, a princípio, é por aí que passa esse cessar-fogo. Ô Fabrício, antes da gente encerrar rapidamente, Gani, quer fazer uma pergunta? Quero sim, Fabrício, prazer tê-lo aqui. Qual que seria o papel do Catar também? Porque pouco se falou em relação ao Catar. Há algum indício de que ele mediou esta negociação, dado que supostamente ele seria um financiador do Hamas? O Catar sempre esteve envolvido nesse meio, Alan. Desde o começo, o Catar, o Egito sempre foram os parceiros ali árabes mais envolvidos nessa negociação. Ele se coloca numa posição muito neutra, e isso não só em relação à faixa de Gaza, ao conflito ali entre Israel e Hamas, mas diversos conflitos na região. Embora você falou um ponto que é muito importante a gente lembrar, líderes do Hamas viviam até pouco tempo atrás em Doha, né? Então é um território ali que tem essa proximidade, mas ele é um país que tem essa característica de fazer uma ponte muito bem feita entre ali o mundo árabe e o Ocidente, vamos dizer assim. Então os países aqui no Ocidente respeitam muito essa posição do Catar como mediador. Agora, em novembro, na metade de novembro, o Catar tinha anunciado que tinha deixado as conversas pelo cessar-fogo, deixado a mediação, e aí voltou atrás. Essas conversas foram reativadas há aproximadamente um mês. Fabrício, muito obrigado pela participação aqui conosco. Ótima cobertura para você e parabéns mais uma vez. Obrigado. Aliás, pessoal, o Fabrício está aqui acompanhando na nossa redação também todas as informações referentes a esse cessar-fogo. Qualquer novidade, ele retorna ao vivo aqui ao nosso 3 em 1. Um abraço para você, Fabrício. Ótimo trabalho. Até a próxima. Grande abraço. Até.